Olá pessoal, sou Edson do CR Curso Preparatório, professor aqui da área de Direito. Vamos resolver as questões relativas à administração pública da última prova de soldado da Polícia Militar que vocês fizeram agora em fevereiro de 2022, certo? Então a primeira questão é de número 56, que diz assim: de acordo com a Constituição Federal, são inelegíveis. Então a primeira coisa que temos que saber, o que é inelegível? É que não pode ser eleito, certo? Para nenhum cargo político. Muito bem. Alternativa A, os analfabetos são inelegíveis? Sim, os analfabetos são inelegíveis. Eles não podem se eleger para nenhum cargo político. Eles podem votar, mas não ser votados. E os militares alistáveis? Veja bem, se os militares são alistáveis, eles podem requerer o título de eleitor, logo eles podem também votar e ser votado. Então eles são elegíveis, certo? Então essa alternativa está errada. Muito bem, vamos para a alternativa B. Os estrangeiros. Então, primeira coisa, os estrangeiros. Os estrangeiros são inelegíveis, eles não podem requerer o título de eleitor. E os conscritos durante o serviço militar obrigatório? Primeira coisa que nós temos que saber, o que é conscritos? Conscritos são todas aquelas pessoas do sexo masculino, entre 17 e 18 anos, que vão fazer o alistamento militar para servir o tiro de guerra, né? Fazer o serviço militar obrigatório. E essas pessoas também não podem votar e nem ser votado. Eles não podem requerer o título de eleitor, certo? Então eles são inelegíveis, certo? Então essa questão está correta. Perfeito. Vamos para a alternativa C. Os estrangeiros naturalizados. Os estrangeiros naturalizados, veja bem, os estrangeiros eles já são inelegíveis, mas os naturalizados, se ele se naturalizou brasileiro, naturalmente, por vontade própria, ele se tornou brasileiro. Se ele se tornou brasileiro, nacional, ele pode sim se candidatar para alguns cargos políticos. Existem alguns cargos políticos dentro da Constituição Federal que não permite que ele possa exercer. Por exemplo, presidente da República exige que seja brasileiro nato, certo? Então, nesse caso, ele é elegível. E os condenados por sentença judicial? Veja bem, os condenados por sentença judicial, eles são elegíveis, porque ainda não houve sentença definitiva, não transitou em julgado. Se a questão trouxesse e os condenados por sentença judicial transitado em julgado, aí eles seriam inelegíveis. Nesse caso especificamente, eles são elegíveis, certo? Então essa questão está errada também. Alternativa D, os militares alistáveis. Os militares alistáveis, se eles são alistáveis, se eles podem requerer o título de eleitor, eles são elegíveis. E o cônjuge do presidente da República? O cônjuge do presidente da República, esses são inelegíveis. Inelegíveis em todo o território nacional. No território de jurisdição do presidente da República, são inelegíveis, certo? Então está errada essa alternativa. Alternativa E. O cônjuge e os parentes consanguíneos e afins dos governadores. Olha, nesse caso especificamente, o cônjuge e os parentes consanguíneos de governadores são inelegíveis no estado em que o governador no estado em que ele estiver sendo titular do cargo, certo? Aí eles não poderão, eles são inelegíveis no âmbito do governo do estado, certo? Agora, e os prefeitos? Os prefeitos, os parentes e os cônjuges do prefeito, eles são inelegíveis apenas no município onde o prefeito estiver exercendo o cargo dele. Aí sim, fora disso, eles poderão se eleger. Perfeito? Então essa questão está errada. Por que ela está errada? Porque ela diz no território nacional. E no território nacional, não. Apenas no âmbito do governador e no âmbito de jurisdição do prefeito. Certo? Continuando a próxima questão, é de 57, onde diz assim: a segurança pública, de acordo com a Constituição Federal, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Muito bem, quando ele fala incolumidade, ele está falando da segurança das pessoas e do patrimônio. Aí ele está dizendo para nós que é exercida por intermédio, dentre outros, Aí ele vem falando para nós quais são os órgãos que são integrantes da segurança pública. Ele fala que a Polícia Civil é um órgão integrante da segurança pública, a quem cabe exercer as funções da Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. Está errada essa questão.
essa função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira compete à Polícia Federal. A Polícia Civil, ela compete, a função dela é apurar infrações penais, exceto as militares, certo? Isso aí está no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. Vamos lá, alternativa B. Falando que as polícias militares, a quem cabe exercer as funções de polícia judiciária, inclusive da União. Está errado isso daí, está totalmente errado. Essa função de polícia judiciária e inclusive da União compete à Polícia Federal também, certo? As polícias militares, ela exerce a polícia, o exercício da polícia ostensiva, certo? Que é uma polícia que aparece, as características dela, tanto da viatura quanto dos próprios policiais, com seu fardamento, revólver na cinta, então ela aparece, certo? E além da preservação da ordem pública, que é a função da polícia militar, certo? Onde está isso daí? Isso daí está no artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal. Então essa alternativa está errada também. Vamos para a alternativa C. Ele está dizendo que as guardas municipais é responsável pela educação, engenharia e fiscalização do trânsito. Está errado isso daí, certo? As guardas municipais não têm essa função de fiscalização, educação e engenharia do trânsito. As guardas municipais, a função dela, ela é responsável pela proteção dos bens, serviços e instalações do município. Quem compete essa execução da educação, a engenharia e fiscalização é a segurança viária, né? A segurança das vias, das ruas, né? Isso que é a função dela, certo? Então essa questão está errada também, certo? Onde está isso daí? Está no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, certo? Vamos para a alternativa E. Alternativa D, aliás, desculpe. Alternativa D. Alternativa D diz assim: as polícias penais que são responsáveis pela segurança dos estabelecimentos penais. Essa alternativa está correta. É essa mesmo a função das polícias penais, certo? Onde está isso daí? Está no artigo 144, parágrafo 5º-A da Constituição Federal. Perfeito? Agora vamos para a alternativa E. A alternativa E diz assim: as polícias rodoviárias dos estados, a quem exerce o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Está totalmente errado isso aí também. Essa função do patrulhamento ostensivo das polícias das rodovias federais compete à Polícia Rodoviária Federal, certo? As polícias rodoviárias do estado, elas são exercidas por policiais militares e exercem o patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais, perfeito? Então essa está errada também. Isso aí está no artigo 144, parágrafo 2º da Constituição Federal, beleza? Vamos resolver agora a questão 58 da prova da polícia, do soldado da Polícia Militar. Vocês fizeram aí, muito bem, vamos lá. De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça Militar, alternativa A, executa serviços de correição permanente sobre as atividades da Polícia Judiciária Civil e Militar. Essa questão está errada. Ela não executa serviço de correição permanente. Ela executa serviço de correição geral sobre a Polícia Judiciária Militar e não civil, certo? Isso aí está no artigo 81, parágrafo 1º da Constituição do Estado de São Paulo, certo? Alternativa B. Tem competência para julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis. Não. O Tribunal de Justiça Militar não tem essa competência. Está errado essa questão. Quem tem competência para julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis é os juízes de direito do juízo militar. Artigo 81, parágrafo 2º. Certo? Vamos para a alternativa C. Competência do Tribunal de Justiça Militar de julgar em grau de recurso o chefe da Casa Militar e o comandante-geral da Polícia Militar nos crimes militares definidos em lei. Está errado essa alternativa C também. Ele é competente para julgar em grau de recurso os policiais militares nos crimes militares definidos em lei, certo?
Vamos lá. Vamos para a alternativa D. Decide sobre a perda de posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Essa alternativa está correta. Está no artigo 81, parágrafo 1º, segunda parte. Certo? Vamos para a alternativa E. Alternativa E. É integrado pelos Conselhos de Justiça Militar, compostos por coronéis da ativa e por juízes de direito. Está errado. Ele é composto por 4 coronéis da ativa e por 3 juízes de direito civis. Certo? Então ele não é integrado pelo Conselho de Justiça Militar. Está errado essa questão também. Então a alternativa certa é a alternativa D. Perfeito? Continuando, vamos resolver agora a questão 59. Consta da Constituição do Estado de São Paulo que, alternativa A, é vedada a publicidade de qualquer natureza fora do território do Estado para fins de propaganda do turismo estadual. Está errada essa questão aqui. Primeiro, a propaganda governamental é proibida. O que se permite é a propaganda do turismo para empresas que enfrentam concorrência de mercado e divulgação, certo? Então está errado, está no artigo 115, inciso 29 da Constituição do Estado. Vamos para a alternativa B. O direito à livre associação sindical é garantia do servidor público civil. Está correta essa alternativa. Está no artigo 115, inciso 6º da Constituição do Estado. Vamos para a alternativa C. A administração pública é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, no prazo máximo de 5 dias, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres. Está errada essa questão também. O prazo é de 10 dias, de acordo com o artigo 114 da Constituição do Estado. Letra D. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos far-se-á em índices distintos entre civis e militares. Está errado essa questão também. Não há distinção de índice entre os civis e militares, certo? Está no artigo 115, inciso 11. Vamos para a alternativa E. É obrigatória a declaração pública de bens antes da posse e depois do desligamento dos servidores públicos civis e militares. Essa questão está errada, porque para militares não é necessário essa obrigatoriedade da declaração, e sim para os servidores públicos civis. Como exemplo, vocês podem verificar no artigo 53 e 115, inciso 24 da Constituição do Estado de São Paulo. Vamos agora resolver a questão de número 60. Nos termos da Lei Federal 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, o acesso à informação sigilosa, alternativa A, cria a obrigação de protegê-la a partir da data da ciência, contra alteração indevida. Está errado esse termo, contra alteração indevida. A partir da data da ciência, já cria a obrigação de proteger essa informação sigilosa. Então está errada essa questão. Alternativa B. Será restrito independentemente de classificação ou de autorização legal a agentes públicos regularmente investidos em cargo efetivo? Veja bem o termo independentemente de classificação. Está errada essa questão. É necessário a classificação como sigilosa. A exceção é as informações pessoais. Essa não precisa de classificação. Outra coisa importante aí também, será restrita às pessoas devidamente credenciadas e a agentes públicos autorizados por lei. Onde estão isso daí? Isso daí está no artigo 25, parágrafo 1º, inciso 1. Vamos para a alternativa C. Será restrito, no caso de informação relativa à vida privada, honra e imagem, à pessoa natural a que se referir, desde que previamente classificada como reservada. Prestem atenção aqui.
desde que previamente classificada como reservada. Nesse caso especificamente, ela não precisa ser classificada, não há necessidade de classificação. Ela será restrita sim à pessoa a qual a informação se referir, mas ela independe de classificação e o prazo máximo de restrição é de 100 anos. E onde está isso aí? Está no artigo 31, parágrafo 1º, inciso 1. Vamos para a alternativa D. Ela cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo. De fato, ela está correta, essa alternativa. Onde está isso aí? Está no artigo 25, parágrafo 2º. Vamos agora para a alternativa E. Então, nós estamos falando do acesso à informação sigilosa. Alternativa E. Será autorizado, independentemente de consentimento expresso da pessoa a que se referir para fins jornalísticos. Olha novamente essa palavra aqui, independentemente. Não, é necessário o consentimento expresso da pessoa a que se referir para divulgação ou acesso por terceiros, certo? Então essa questão está errada. E onde está essa fundamentação? Está no artigo 31, parágrafo 1º, inciso 2. Então encerramos a correção da prova de administração pública do soldado da Polícia Militar. Espero que vocês tenham entendido e aproveitado essa correção. Obrigado a todos.